Glória a Deus. Vamos lá para a palavra? Abre sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 14. E nós vamos ler do versículo 15 até o 31. João, capítulo 14. E nós vamos ler do 15 ao 31. Amém? Diz assim então, versículo 15: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem está falando aqui é Jesus. Aqui é um discurso que ele está falando com os seus discípulos e ele já está assim, já com o coração bem aberto para falar coisas bem relevantes para ele a respeito da morte, da ressurreição e coisas que virão já num estágio bem avançado para os discípulos. Então, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro em pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou com o Pai. Naquele dia na morte, na ressurreição. Vocês compreenderão que eu estou com o Pai. Vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas essas coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbem os corações, nem tenham medo. Vocês me ouvirão dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, e ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e faço o que o meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos daqui. Amém? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, manifesta no nosso meio, fala e fique à vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O tema da minha mensagem, queridos, nessa noite: o melhor amigo do homem. O melhor amigo do homem. Quando você ouve esta frase, o melhor amigo do homem, o que vem de imediato na sua mente? O melhor amigo do homem? Não ouvi. Cachorro. O time pode até colocar para nós aí. Então, quando você ouve, a primeira coisa é até um dito popular, né? Você já vai de imediato na sua mente: o cachorro é o melhor amigo do homem. O cachorro é considerado realmente muito leal, companheiro, né? O cachorro ele tem características maravilhosas, é muito motivado, alegre, é um companheiro realmente bem legal. Ao contrário do gato, que o cachorro é motivado, alegre e não tem preguiça, o gato é bem preguiçoso.
Você já viu algum gato acordar antes das 10? E quando acorda, fica quase uma hora, né, se espreguiçando. Mas o cachorro, ele é bem motivado e é um bom companheiro. Aliás, ele é o primeiro a defender a casa. Se vier um ladrão, ele está na frente. Pode ser que até morra, mas ele morre pela casa, porque ele é o primeiro a defender a casa e ele tem essa característica, ele defende o dono, ele nunca cansa, sempre motivado. Você pode fazer aquela brincadeira com ele, né, jogando pau, e você pode fazer quantas vezes quiser, que ele vai lá e pega e volta com você, você joga e fica nessa brincadeira, porque ele é bem alegre, motivado, e dificilmente ele cansa por isso. Então, o cachorro realmente é um bom companheiro. Aliás, você pode chegar em casa, e para muitos, né, que tem cachorro, quando você está virando a esquina, ele conhece o barulho do seu carro. Se vier a pé também, ele conhece que é você que está chegando. O jeito que você bate no portão, ele já sabe se é você ou se não é você. Então, ele te recebe com muita alegria. E você pode chegar suado, você pode chegar não tão cheiroso, você pode chegar até sujo. Ele vai lá te receber. Aliás, em qualquer hora, seja até na madrugada. E se estiver chovendo, ele vai sair da casinha dele e também vai lá para te receber, porque ele realmente tem esse instinto bem companheiro, né? Ele te atende em qualquer hora, em qualquer lugar. Aliás, até se você chegar mal-humorado, talvez a esposa e os filhos já conhecem, não vai te receber não, mas o cachorro vai lá te receber, porque ele realmente é muito companheiro, né? O cachorro, ele te ama do jeito que você é, gordo, magro, pobre, rico, bonito, feio, preto, amarelo, branco, ele te ama do jeito que você é. Agora, algo espetacular também que o cachorro tem é a capacidade de perdoar. Você pode gritar, você pode brigar, bater, ofender, e quando você vira as costas, ele já está lá pulando e abanando o rabo para o seu lado e querendo brincar de novo. Então, realmente o cachorro, ele tem muitas características boas de um bom companheiro, de um bom amigo. Mas eu quero te dizer que ele não é o melhor amigo do homem. Ele não é o melhor amigo do homem. Eu quero apresentar nessa pregação o melhor amigo do homem. Uma pessoa que tem condições para ser o seu melhor amigo. E sem dúvida nenhuma, o seu melhor amigo, mais do que o seu cachorro. Aliás, quem tem cachorro aqui? É isso mesmo que eu falei? Não é assim que eles agem? Mas eu quero apresentar esse amigo que tem condições de ser melhor do que o seu cachorro, melhor e mais amigo do que o seu próprio esposo, sua própria esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão. Eu quero apresentar para você uma pessoa. Você imagina quem é? Você imagina quem é essa pessoa? Essa pessoa é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Deu para identificar no texto que nós lemos? Deu para identificar que Jesus fala assim: eu estou com vocês por algum tempo, mas eu vou e vocês não vão ficar órfãos, e vocês têm que me liberar para ir, porque se eu não for, ele não vem. Mas quando ele vier, ele vai ser o seu amigo todos os dias, em todos os momentos, para sempre, em todas as horas. Então, Deus nos ama de uma forma muito especial. Deus nos ama através de Jesus e também através do Espírito Santo de Deus. Se a gente olhar e observar lá no início, em Gênesis, quando Deus começa, né, toda a criação, e aí ele forma o homem, e ele diz que é muito bom quando ele fez o homem, né? Mas chegou um dado momento que ele olhou e falou assim: tem algo aqui que não ficou legal. Havia uma característica muito forte, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, uma característica muito forte sobressaiu em nós, que há em Deus. Assim como Deus, o homem tem um desejo de comunidade, o homem tem um desejo de se relacionar, o homem tem um desejo de ser sociável, social, e isso vem de Deus. Então, após um tempo que Deus tinha criado, ele volta e vê que faltou algo na sua criação. E ele fala: não é bom que seja assim, eu preciso criar alguém com o homem, para o homem, que seja compatível, para que ele pudesse se relacionar. E aí,
mais do que os animais que estavam ali com Adão, mais do que o seu cachorro, possivelmente, eu não sei, a Bíblia não diz, mas possivelmente Adão tinha um cachorro que estava lá junto com ele. Aliás, foi ele que colocou esse nome, que a Bíblia diz que ele colocou o nome em todos os animais. Então, mais do que o cachorro, esses animais, eles não eram suficientes para suprir, né, a carência social que havia no homem. Ele não conseguia fazer isso. Então, Deus foi e instituiu a família, criou-se então a mulher e instituiu a família para ser a base da sociedade, de uma sociedade relacional. Todos nós temos esse desejo de se relacionar. Quando a gente fala de multiplicação de célula, quando a gente fala de célula, e por isso que é tão eficiente, porque é este ambiente relacional. E a célula, ela é intencional para isso, de criar um ambiente familiar para que você se relacione com as pessoas. E esse é o desejo de muitas pessoas vivendo solitariamente com dor na alma, querendo uma palavra, um abraço, ouvir alguém, se relacionar. E a célula é assim, porque Deus também nos criou assim, e Ele fez então essa família base da sociedade, uma sociedade relacional. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e assim como Deus, nós somos relacionais e temos necessidade de relacionar um com o outro. Então, Deus, quando criou então a esposa, formou a família e os dois começaram a se relacionar, então Deus se alegrava com algo muito especial, muito especial. Diz a Bíblia que ao final de cada dia, quem ia lá visitar o homem? Ao final de cada dia, lá no Jardim do Éden, Deus ia lá, ele tinha um encontro com o homem. Todo final do dia, cada dia, Deus aparecia e estava lá se relacionando com o homem. E isso era algo muito especial, tanto para o homem como para Deus, porque Deus nos ama e quer criar e quer gerar um relacionamento conosco. E você faz parte disso. Sempre Deus vai estar buscando um meio de gerar um relacionamento com você. Sempre Deus vai estar buscando um meio. Então, Deus criou o homem, toda tarde ele visitava, e ele criou o mundo inteiro, mas ele faz uma parte especial, ele faz um lugar muito especial, e esse lugar especial ele chamou de Jardim do Éden. E nesse lugar ele ordenou a Adão e Eva que cuidasse especificamente daquele jardim. Não era do mundo inteiro, era especificamente daquele local, era especificamente daquele lugar. E ali ele passou a ser o melhor amigo do homem. Toda tarde ele visitava, toda tarde, era uma conversa bem nos olhos, era uma conversa de amigo, eram conversas longas, naquelas tardes em que Deus estava ali olhando nos olhos de Adão e de Eva e se relacionando com eles, e isso também fazia muita alegria para o coração de Adão e Eva. Agora você pode imaginar qual é a importância desse jardim para o homem naquele momento? Você pode imaginar qual era a importância daquele lugar específico que Deus criou e ali ele se relacionava com ele? Qual era a importância? Aquele lugar era o lugar de encontro do homem com Deus. Aquele lugar era o lugar de encontro e ali ele se relacionava. Lugar que ele se encontrava com o seu melhor amigo. Os bichos estavam lá, os animais estavam lá, o cachorro estava lá, mas ele ansiava para aquela tarde encontrar com Deus, era o seu melhor amigo. E ele então deveria cuidar muito bem daquele lugar, ele deveria cuidar muito bem daquele jardim, aquele jardim deveria ser muito bem preservado, protegido, amparado. E se a gente olhar isso simboliza também o nosso tempo a sós com Deus. Se a gente olhar isso, nós também temos um jardim do Éden para nós nos relacionarmos com o Espírito Santo. Mas na correria do dia a dia, no nosso estresse, no nosso ativismo que toma conta da gente, o nosso jardim começa a crescer os matos. O nosso jardim começa a crescer as ervas daninhas. E aí também tem os destruidores e ao final não temos mais um lugar de encontro, porque aquele lugar foi destruído. Nós não tomamos conta como deveria. Se eu perguntar a você, você tem um jardim do Éden onde que você tem um encontro com Deus? Você tem um jardim do Éden no qual a cada dia Deus te visita? É lá no seu quarto?
É lá no seu terraço? É lá na sua varanda? Você tem esse jardim? Você já pensou nisso? Que o Espírito Santo quer te visitar todos os dias e quer se relacionar com você? Agora, semelhantemente, também Adão não cuidou do jardim. A notícia triste é esta: Adão não cuidou do jardim. E não foi o bastante a forma como ele protegeu, ao ponto da serpente entrar. E aí, quando a serpente entrou, o que entrou? O pecado. E o que o pecado fez? Separou o homem de Deus. A Bíblia diz, se a gente olhar Romanos, Paulo vai falar assim, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem anjo, nem principados, nada, nem o porvir, nem o presente, nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas se a gente olhar Isaías 59, 2, ele vai falar o seguinte: mas as suas maldades, os seus pecados, separam você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de você o rosto dele, por isso ele não te ouvirá. E isso aconteceu lá no jardim, o pecado separou, o pecado então estagnou, já não tinha mais o jardim, já não tinha mais aquela virada do dia, já não tinha mais aquela tarde, já não tinha mais a visita do melhor amigo, porque o pecado separou. E daí em diante, então, ao longo de toda a Bíblia, a gente vai ver Deus buscando reestabelecer esse jardim. A gente vai ver Deus buscando restabelecer a amizade, o contato, o relacionamento conosco. Deus sempre vai buscar isso e sempre está buscando. E aí, qual foi a forma eficaz de Deus para restaurar este relacionamento, trazer de volta esse jardim e nos levar de volta a este momento de relacionamento, de olho no olho, de ouvir a voz, de conversar, de saciar, de passar 10, 15, 20 minutos, 1 hora na presença do Senhor? Ele envia o seu próprio Filho, Jesus. E ele envia o seu próprio Filho, e ele veio encarnado como um homem, nasceu da Virgem, como todos sabem. E Filipenses 2, versículo 6 e 7, ele fala assim: embora sendo Deus, falando a respeito de Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que deveria se apegar-se, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante a homens. Então Jesus veio nessa terra como um plano de Deus de resgate, de restauração do nosso relacionamento, e ele veio como um homem, assim como eu e você. A única diferença é que Jesus não pecou, mas ele sentia as dores, ele sentia os cansaços, ele tinha as limitações físicas como nós temos. Mas ele, naquele tempo que ele viveu aqui nessa terra, em todo o seu ministério, ele desenvolveu um relacionamento bem próximo, marcado por muito amor com os seus discípulos. Ele desenvolveu, se a gente olhar o texto de João 15, 14, há um momento que Jesus fala assim: eu não vou chamar mais servo, mas de amigos. Então Jesus, nesse tempo que ele ficou aqui no seu ministério nessa terra, ele se deu para esses discípulos e se relacionou com eles. Então eles conversavam com Jesus face a face. Então eles experimentavam ali um jardim, mas até então, quando Jesus começou a se relacionar com ele, nem tudo ele podia se abrir, nem tudo Jesus poderia falar, nem tudo Jesus poderia expor. Então, paulatinamente, devagar, no caminhar do tempo, Jesus foi se expondo e falando para eles o plano de Deus de restauração, para restaurar esse jardim e esse contato e esse relacionamento. E aí ele fala, então, nesse texto que nós lemos, né, é uma parte dessa mensagem de Jesus para os discípulos do plano de salvação. E ele fala: eu preciso morrer, precisa que haja derramamento de sangue, é preciso que a cruz seja realidade, é preciso que eu vá para o Pai, é preciso isso, e se eu for, vocês têm que se alegrar, porque o plano está sendo cumprido, e vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo de Deus. E com isso, Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. A morte de Jesus na cruz
foi a grande expressão de amor de Deus por nós. A grande expressão de amor para nos resgatar, para ter de volta aquele momento de olhar nos olhos, de conversar. Então a morte de Jesus para nós foi uma grande expressão de amor, foi o que Deus fez na cruz do Calvário por nós, morrendo por nós, enviando seu Filho e morrendo, nós que deveríamos estar lá, mas Ele morreu no nosso lugar. Então Ele expressou ali um grau máximo de amor e nos perdoou. Se vocês lembram, eu acho que vocês lembram muito bem, o texto de João 3,16, vamos lá vocês? Porque Deus... Para o ensaio foi bom, vamos de novo? Porque Deus amou o mundo... Glória a Deus, vocês estão afiados. Olha aí para a pessoa do seu lado e fala, você está bem na Bíblia, hein? Glória a Deus. Então, João 3,16 fala que Deus nos amou de tal maneira. Como que é esse tal maneira? Dá para mensurar esse tal maneira? Ouvindo aí uma roda de pessoas na internet, e a pessoa falou algo interessante que eu gravei aquilo no meu coração e até anotei. E ele estava falando que ele era uma pessoa que conhecia, era da área de química, e eu vou resumir o que ele falou para a gente chegar no objetivo mesmo, né? Mas ele falou que quando a química ela usa o prefixo per, por exemplo, permanganato, peróxido, perclorato. Então, quando usa esse prefixo, quer dizer que aquela molécula ela já está no limite máximo de receber os átomos de oxigênio. Se tiver mais um pouco, ela não vai suportar, ela vai, como diz o capixaba, vai focar, vai colapsar. Então, é isso que ele estava falando. Se colocar mais, quando chega nesse nível, a célula não aguenta, foca. Um pouquinho mais na célula frutificando, o que ia acontecer? Focar a célula frutificando. É por isso que eu falei, dá para fazer 4, dá para focar em 4. Então a célula já estava colapsando. Tem alguma célula desse tamanho também que já está colapsando aqui? Sua célula já está desse tamanho? Cabe no seu apartamento? Então nós temos que colapsar essa célula também. Nós temos que focar essa célula, nós temos que multiplicar. Mas quando chega então nesse nível, é o nível máximo e a molécula já não pode receber mais esses átomos de oxigênio. Então usa-se esse prefixo per. E então, quando a gente quer expressar o limite máximo, a gente usa o prefixo per. Então, você pode falar permanganato, peróxido, perclorato, mas também uma coisa, você pode ter uma coisa feita ou uma coisa perfeita. Você pode ter, você pode seguir ou você pode perseguir. Você pode fazer ou você pode perfazer. E você pode também passar ou perpassar, permanecer. Então, chega no limite máximo. Agora, quando a gente olha de amor, quando a gente está falando desse amor de Deus, quando a gente lê esse texto de João 3,16, o amor nós podemos classificar como o contrário do egoísmo. O egoísmo, então, ele retém. O egoísmo, ele fica para você, ele puxa para você, ele retém. Mas quando a gente olha para o amor é o contrário. O que ele faz? Ele doa. Ele doa. Agora, quando a gente quer expressar o máximo, o grau máximo de amor, o que a gente faz? Perdoa. Foi isso que Deus fez por nós. Ele expressou o máximo de amor lá na cruz e Ele nos perdoou. Perdoou a mim e perdoou a você. Deus perdoa. Então Deus deu seu próprio Filho para morrer por nós e nos prometeu que não ficaríamos órfãos, que Ele enviaria o melhor amigo, a pessoa do Espírito Santo. Deus nos perdoou. Deus perdoou você, era eu que deveríamos estar na cruz, mas Ele foi lá
e expressou o grau máximo de amor morrendo no nosso lugar, morrendo no nosso lugar. E aí ele envia o Espírito Santo. E se a gente voltar no texto que nós lemos, nós temos que tomar uma decisão. Se a gente voltar no texto que nós lemos, nós temos que tomar uma decisão, porque ele nos confronta, ele confronta a nossa fé, ele confronta a nossa atitude. Hoje, qualquer coisa que você fizer aqui nessa noite é uma decisão. A decisão pode ser: eu quero desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Ou a decisão pode ser: deixa como eu estou. Todos dois vão ter consequências sérias na nossa vida. Tanto um ou outro, isso vai impactar não só no presente, mas no nosso futuro. Mas o texto nos remete a uma decisão. Então, o capítulo 14 que nós lemos, o versículo 15, ele diz assim: se vocês me amam. Então, coloca uma condicionante, coloca um se, vocês me obedecerão. Então, o obedecer, amar, é uma decisão que nós temos que tomar. Eu só posso desenvolver um relacionamento com o meu melhor amigo se eu me relacionar com ele, se eu caminhar com ele, se eu amar este amigo, se eu tiver algum relacionamento com ele. Então, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E aí ele fala o seguinte: eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará o conselheiro. Então, se você não ama, você não vai ter o conselheiro. Então, se você não guarda os mandamentos, se você não obedece os mandamentos, você não tem o Espírito Santo, você não tem o seu melhor amigo, você não tem aquele que estará com você para sempre, porque ele fala: e se for isso, eu vou pedir ao Pai, e ele lhes dará um outro conselheiro para que esteja com vocês para sempre. Não é um dia, não é uma hora, não é uma semana, é todos os dias. Quem tem o Espírito Santo, você já acorda desse jeito: bom dia, Espírito Santo, vamos para o trabalho, vamos para a escola, vamos para a praia, vamos para a igreja, bom dia, Espírito Santo, vamos comigo no carro. Todos os dias, e você dá um passo, ele está do seu lado, você corre, ele está do seu lado, você pode estar onde que for, diz a Bíblia, ele vai estar lá. Jesus, ele tinha essa limitação porque ele estava nesse corpo físico, mas o Espírito Santo não, ele está em todos os lugares, ao lado de todos. Ele é onipresente, onipotente e onisciente, conhece de tudo, por isso que ele é o conselheiro, o nosso mentor, o nosso melhor amigo. E só tem a presença do Espírito Santo quem cumpre esta palavra: aqueles que me amam obedecerão os meus mandamentos. Aí sim, o Pai vai enviar o conselheiro, o Espírito Santo, e ele fala no versículo 17, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. O mundo não pode conhecer, porque não vê e nem o conhece, mas vocês, ele diz, vocês conhecem. Você conhece o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Você conhece a pessoa do Espírito Santo? Vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês todos os momentos, em todos os instantes. Não tem como, se a gente aceitou a Jesus, não tem como, porque quando você aceita Jesus, você já recebe um selo no seu coração. No seu coração, quando você abre o coração, o Senhor entra na minha vida, já viu aqueles marcadores de gado? O dono do gado, ele tem que marcar, porque se ele pular a cerca, ele pode perder o gado. Então ele recebe um JC, um Jesus Cristo, quando você aceita Jesus. Olha para a pessoa e vê se tem um selo aí no coração dele aí, JC, Jesus Cristo. Sabia, queridos? Com o Espírito Santo ao nosso lado, hoje nós podemos sonhar com um jardim. Hoje nós podemos sonhar com aquele lugar específico de Deus para nós. Hoje nós podemos sonhar que tem um lugar que nós vamos encontrar com Ele todos os dias e olhar nos olhos e conversar e falar e ouvir os seus ensinamentos, porque Jesus fala assim, Ele vos ensinará tudo que eu falei. É o Espírito Santo. E eu quero apresentar, é lógico que com 3 pontos aqui não vai dar para você falar tudo sobre o Espírito Santo.
é melhor o próprio Espírito Santo que está aqui presente testemunhar para você, e ele já está testemunhando. Mas eu quero apresentar a pessoa do Espírito Santo para você. Se você não conhece, eu quero apresentar a pessoa do Espírito Santo para você. A primeira coisa que eu vejo nesse texto e que me chama a atenção para o Espírito Santo é que ele é um amigo pessoal e especial. Ele é um amigo pessoal e especial. Teve um grande homem, um homem bem-sucedido, e alguém perguntou para este homem qual era o segredo do sucesso. Qual era o segredo do sucesso daquele homem bem-sucedido na sociedade em que ele vivia? E ele respondeu assim: eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. E ele fala assim, e ele deixou todos a saberem que sem a ajuda do seu amigo, a vida dele teria sido um fracasso. Sem a ajuda deste amigo, ele não chegaria onde que chegou. Sem a ajuda deste amigo, pelo contrário, a vida seria um fracasso, a família seria um fracasso. E ele diz que o seu amigo o ajudou, o encorajou e o apoiou. Que o seu amigo o amava. E ele tinha fé nele. E fez da sua vida valer a pena. E você pode imaginar quem é este amigo deste homem? O Espírito Santo. Você tem um amigo? Você tem um amigo? Você gostaria de ter um amigo assim? Você precisa de um amigo assim? Um amigo que está ao seu lado? Um amigo que quer realmente te ajudar? Que tipo de amigo você gostaria de ter? Que tipo de amigo você está andando hoje? Quem é o seu conselheiro? Quem é o seu mentor? Quem é as pessoas que estão ao seu lado? Você gostaria de que seu amigo, essa pessoa, também se relacionasse assim com você, com amor, se importasse com você, com seus problemas, compartilhasse as suas felicidades, as suas angústias, as suas tristezas? Você gostaria e tem desejo de um amigo assim? Eu creio que todos nós. Você gostaria que esse amigo fosse perfeitamente franco com você, que lhes dissesse a verdade, mesmo quando ela vai machucar muito? Esse é o verdadeiro amigo, que apontasse as suas falhas, mas com gentileza, para ajudá-lo a crescer, a melhorar, a progredir, a avançar. Talvez você gostaria que seu amigo fosse bem mais sábio, forte, e que fosse o seu mentor de verdade. E eu quero dizer que o Espírito Santo é esse seu amigo. Nesta noite você tem a oportunidade de desenvolver um relacionamento com o melhor amigo, o Espírito Santo. Quando Jesus ele estava aqui, como eu falei, encarnado nesse corpo, ele ele criou amigos, né? Os discípulos eram amigos, e todos que também caminhavam com esses discípulos, todos os pecadores, Jesus era amigo. Jesus perdoou os pecados, deu vida nova, limpou. Jesus era amigo de todos. Todos também queriam a amizade de Jesus, por onde ele passava sempre uma grande multidão o seguia. Então eram todos os tipos de pessoas, tinha pessoas ricas, pessoas pobres, pecadores, santos, religiosos, ignorantes ou bem educados, raça e nação de todos os lados, todos caminharam com Jesus naquele tempo, porque ele amou a todos e deu a eles o maior amor, o amor máximo que a gente viu, mais rico, mais profundo, altruísta, que eles poderiam receber, e este amor está disponível para nós hoje na pessoa do Espírito Santo. Ele ensinou a verdade, ele ajudou a todos e também trabalhou problemas de cada um, curando, restaurando, salvando. Então Jesus fez tudo isso, mas o seu corpo limitava, ele estava ali naquele momento, ele estava ali naquela região. Mas hoje nós temos o Espírito Santo, que não tem limite, para te ajudar, para te aconselhar, de tempo, de hora, de espaço, ele não tem limite. E ele quer desenvolver com você o melhor amigo. Por isso que nessa noite é uma decisão. Você não pode sair daqui sem tomar uma decisão de caminhar com o Espírito Santo e ter o Espírito Santo como o seu principal, melhor amigo. Ele é o ajudador que Jesus prometeu. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele está com o Pai, ele está com Jesus em sua natureza, ele tem poder e propósito de estabelecer na sua vida coisas novas. Andar com o Espírito Santo é novidade de vida. Ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o poder,
não tem um corpo humano para limitar em todos os lugares, então Jesus o enviou. E você pode até se sentir às vezes solitário, sem ninguém, pensar que ninguém importa com você, com seus problemas, com as suas dores, com as suas angústias, mas eu quero dizer que o Espírito Santo importa. E o Espírito Santo sabe exatamente quais são essas lágrimas, essas dores, essas angústias, e Ele quer trabalhar na sua vida. Ele é o nosso melhor amigo. Em segundo lugar, quero apresentar também o Espírito Santo. Ele é a pessoa que faz que Deus se torne real para nós. O Espírito Santo é a pessoa que apresenta Deus de uma forma muito real. Deus parece real para você? Deus parece real para você? Para muitas pessoas, Deus parece um ser tão distante. Para muitas pessoas, Ele é uma força que a gente invoca. Para muitas pessoas, Ele é um daqueles que no tempo de crise a gente procura. Deus parece real para você? Deus parece real para você como aquele que te criou, te ama, está ao seu lado e quer sempre o melhor para você. Ele é um Pai celestial para você, amoroso, se importa contigo, com a sua casa, com a sua vida, com a sua família. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Ele ouve as suas orações, Ele ouve os seus pequenos discursos, Ele conversa com você, você tem uma conversa franca com Ele. Então Deus quer se revelar e Ele se revela a nós através do Espírito Santo, porque o próprio versículo, no texto que nós lemos, no versículo 21, ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, novamente ele fala, tem um porém aqui, então quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a Ele. Então, Deus quer se revelar a nós como um Deus verdadeiro, como um Deus que, a despeito de toda a glória, tem prazer de habitar num coração contrito, quebrantado, aberto para Ele. Deus tem o prazer de fazer isso. O Espírito Santo veio para ajudar você a conhecer Deus melhor, com mais profundidade, com mais intimidade. Tem muita gente que tem familiaridade com Deus. Se nós olharmos o nosso país, é assim, o nosso país tem familiaridade. Você vê as pessoas andando com um crucifixo, você vê as pessoas falando de Deus, falando que tem Jesus, mas eles têm familiaridade, mas eles não têm intimidade, porque não conhecem a Deus, porque para conhecer a Deus tem que ter o Espírito Santo de Deus na vida dele. E para ter o Espírito Santo só tem um jeito, nós temos que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Ele que sela, e a partir deste momento que nós aceitamos, Ele passa a morar em nós e passa a ser este amigo, esse melhor amigo que conduz a nossa vida. O Espírito Santo nos revela Cristo através da palavra, da Bíblia. Ele que vai amolecendo o nosso coração, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e certamente Ele já está falando com você nesta noite. Certamente o Espírito Santo já está moldando o seu coração, amolecendo o seu coração, abrindo seus olhos para a verdade do Evangelho. Só tem uma verdade, o próprio Jesus disse isso aos discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Jesus, e é o Espírito Santo que revela isso a nós. Nós não temos condições de vir aqui à frente e levantar a nossa mão, mas o Espírito Santo, Ele que te traz aqui à frente, porque foi Ele mesmo que te trouxe aqui nesta noite. Se você veio, é porque o Espírito Santo te trouxe. E se você veio, Ele quer fazer algo na sua vida. Ele quer fazer além, Ele quer ir além. Sabe, queridos, quando o Espírito Santo revelou Jesus para mim, foi o melhor dia da minha vida. Quando o Espírito Santo revelou Jesus para mim, Ele me salvou. Certamente eu não estaria aqui, certamente talvez já estaria morrido, certamente eu não sei como que estaria, família já não teria, mas quando o Espírito Santo tornou Jesus real para mim, eu enxerguei claramente a salvação de Deus, e sabendo que esse tempo aqui nesta vida, nessa terra, é passageiro, mas Ele tem um lugar para nós. Aliás, se a gente olhar esse texto, nos primeiros versículos, Jesus vai falar assim: olha, não teme no seu coração, eu tenho preparado para vocês morada.
Jesus tem morada para nós e é o Espírito Santo que nos revela. Então, ele fez saber que Jesus é mais do que um grande mestre para mim, ele fez saber que Jesus é o meu melhor amigo. Jesus é o meu melhor amigo. Ele apresentou para mim Jesus pessoalmente, mais do que um Deus, mais do que um ser tão grande, ele apresentou Jesus para mim pessoalmente. Eu tive um encontro pessoal com Jesus e isso transformou a minha vida, a minha casa e a minha família. Nesta noite o Espírito Santo está aqui para transformar a sua casa, a sua vida e a sua família, porque Ele quer ter um encontro pessoal com você. Ele quer ter um encontro pessoal com você. É Ele que me uniu a Cristo, é Ele que me tornou membro desse corpo, é Ele que me levou ao batismo e me mergulhou. E quando Ele me batizou com o Espírito Santo, meu querido, vocês nem imaginam a alegria no nosso coração. Você nem imagina, eu me lembro que eu estava num lugar, era uma reunião da Adonep, e aí eles ministraram o batismo com o Espírito Santo, porque você tem o batismo nas águas, mas quando você é cheio do Espírito Santo, além de ser selado, você recebe o batismo com fogo. E eu me lembro que a pessoa falou assim, olha, vai começar a acontecer algumas coisas diferentes aqui, mas vocês não precisam ficar preocupados. Vai começar a surgir umas línguas que vocês não entendem, mas você não precisa ficar preocupado. E se você começar a uivar igual cachorro, não se preocupa, continua. Imagina que loucura. E foi desse jeito, queridos. Não que o batismo com o Espírito Santo, esse batismo com fogo, a evidência é um dom de línguas, porque tem vários dons, mas o mais importante, diz a Bíblia, de todos os dons, o maior é o amor. Mas quando você recebe esse Espírito Santo, então ele quer te encher. Foi assim no dia de Pentecostes. Jesus falou assim, olha, Jesus já ressuscitado, falou, olha, vocês ficam aqui e esperem, até que desça o Espírito Santo. Até que o Espírito Santo venha. E o Espírito Santo veio e encheu aqueles homens, e eles falavam em línguas, e eles... Daí para frente, a primeira pregação de Pedro, que era um homem que não tinha nenhuma cultura assim, intelectual, mas diz a Bíblia que foram mais de 3.000 que se renderam ao Senhor Jesus. Porque é o Espírito Santo que faz isso, queridos, não é o Pedro, não sou eu, não é você, mas é o Espírito Santo que habita em nós. Então, quando o Espírito Santo me apresentou Jesus, foi a melhor coisa que aconteceu na minha casa, na minha vida e na minha família. Romanos 8, 9 vai dizer que aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Aquele que não tem o Espírito Santo não pertence a Jesus. Aquele que não obedece, aquele que não abriu o coração, aquele que não o aceitou, aquele que não teve um encontro real, você não pode dizer eu tenho Jesus. Mas aquele que fez isso pode dizer o Espírito Santo habita em mim e o Espírito Santo é o meu melhor amigo. E eu tenho um jardim que eu encontro com ele todos os dias. E ele comigo. E a gente tem um papo todos os dias. Ele que nos ajuda a andar com Jesus, é Ele que nos dá o poder de escolher os caminhos que Deus tem para nós, é Ele que nos faz seguir e servi-lo de uma maneira gloriosa, é Ele que se revela a nós e apresenta a nós como um amigo fiel. Eu quero ler um texto, se o multimídia puder colocar, Salmo 32, o versículo 8 e 9, me chamou muito a atenção, porque é um confronto para nós. Então, Salmo 32, o 8 diz assim, eu instruir-te-ei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Como que Deus faz isso? Através do Espírito Santo. Eu instruir-te-ei e ensinarei o caminho que você deve seguir, e eu aconselharei e cuidarei de você. Agora vem o outro versículo, 9. Está falando contigo? Não seja como um cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados, com freios e rédeas, caso contrário, não obedece. Caso contrário, não obedece. Olha para o irmão que está aí do seu lado aí. Só fala com ele, precisa falar mais, irmão? Para fechar, terceiro ponto, quero te apresentar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos capacita
a buscar o verdadeiro amor. O Espírito Santo de Deus nos capacita a buscar um verdadeiro amor. O Espírito Santo veio para lhe dar um encontro pessoal com o Senhor Jesus, e assim como Jesus veio para revelar o amor do Pai, o Espírito Santo veio para revelar o amor do Pai e o amor do Filho. Jesus veio para revelar o amor do Pai àqueles discípulos, aquelas pessoas daquela localidade. Mas o Espírito Santo, ele veio para revelar o amor do Pai e o amor do Filho a toda a humanidade. A mim, a você e a toda a humanidade. E ele derramará em sua vida amor que você não descreve. Ele vai derramar um amor que você não consegue entender, que você não consegue explicar. E ele vai fazer isso quando você tomar uma decisão, entregar o seu coração. Ele vai encher o seu coração, a sua vida, com um amor que excede todo o entendimento humano. É assim que ele faz. Quando você receber esse Espírito Santo, quando você aceitar esse Jesus, você terá um amor que nem você imagina. E eu me lembro que isso aconteceu conosco, comigo e com Cláudio, um amor que a gente nem imagina. Me lembro que na época que Cláudio se converteu, alguns vizinhos da esquerda, da direita, a gente teve confusão com eles pelo jeito, pelo estilo de vida que nós tínhamos antes. E eu sei que quando Cláudia teve esse encontro pessoal com o Espírito Santo, com Jesus, a primeira coisa, aquele amor encheu o coração dela. O que ela fez? Eu preciso ir em cada vizinho. E ela foi na casa de cada um, pedindo perdão, falando que aceitou a Jesus, que a vida dela mudou e que a visão dela era outra, porque quando a gente aceita Jesus, esse amor enche o nosso coração, ele transborda o nosso coração. Deus faz isso ao longo dos anos. A sua vida pode transbordar constantemente com a presença do Espírito Santo na sua vida. Olha só alguns testemunhos de algumas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, como que ela descreve a experiência. E se eu der oportunidade para você falar, você talvez vai repetir algumas dessas, mas olha como que essas pessoas descrevem a experiência de um encontro, de um enchimento, de uma presença do Espírito Santo na vida delas. Então o primeiro diz aqui: eu fui batizado com amor, eu recebi um batismo com amor, de repente eu tive um grande amor por Deus e por sua palavra que eu nem imaginava. Então esse é um testemunho de uma pessoa. O outro diz assim: o Espírito Santo me deu um novo amor pela minha família, pelos meus amigos, pelos outros cristãos e até mesmo pelas pessoas que eram meus inimigos, até mesmo os inimigos. Outra pessoa fala o seguinte: o Espírito Santo tornou o Calvário real para mim. O Espírito Santo tornou o Calvário real, meu coração se encheu de gratidão a Deus, um grande amor por Deus brotou em mim, explodiu nos meus lábios em louvor e adoração pela presença do Espírito Santo. Outra pessoa diz assim: soluços sacudiam o meu corpo, enquanto o amor de Deus pelas almas perdidas enchia o meu coração, e o Espírito Santo orava através de mim pela salvação destas almas perdidas. Então é isso que o Espírito Santo faz em nós, nos enche de amor, queridos. E quando você vê que não, você está de joelho, orando por pessoas que você nem conhece, orando por pessoas que você conhece, orando por pessoa que é seu amigo, orando por pessoa que não é os seus amigos, orando pelo seu chefe, orando pela sua sogra, orando pelo seu cunhado. Então o Espírito Santo nos enche desta alegria e deste amor. Amém? Vamos ficar de pé? Como nós falamos, nessa noite nós não podemos sair daqui sem uma decisão. E qualquer que seja a sua atitude, ela já é uma decisão. Então, se você já é um crente, nascido de novo, no Senhor Jesus, eu quero dizer que o seu melhor amigo é o Espírito Santo. Ele poderá ser, nesta noite, o seu melhor amigo e você reafirmar essa amizade com Ele. Agora, se você não tem, se você não é um crente nascido de novo, se você não aceitou a Jesus, você pode estar perdendo o seu melhor amigo, perdendo a sua melhor oportunidade de desenvolver com o Espírito Santo a sua amizade, um relacionamento. Deus, nesta noite, quer restaurar o jardim do Éden.
Deus, nessa noite, o Espírito Santo está aqui falando, eu quero me relacionar com você. Eu quero me encontrar com você. O louvor vai estar dedilhando a canção e nós vamos fazer assim de uma forma bem objetiva, clara, porque a palavra já foi clara para nós. Eu quero dar essa oportunidade para você. Às vezes, algumas pessoas falam, eu fui no culto e não teve apelo. Eu fui no culto e não tive a oportunidade. O Espírito Santo está aqui falando no seu coração e nesta noite você tem a oportunidade de se relacionar com Ele. Nessa noite, se você quer restaurar o jardim do Éden e ouvir Deus face a face, é a sua oportunidade. Enquanto o louvor comece a cantar, eu quero desafiar você então, feche os seus olhos, e assim que o louvor começar a cantar, primeiro apelo, você que quer restaurar o seu jardim, saia daqui, saia daí do seu lugar e venha aqui à frente. Você que quer restaurar este momento a sós com Deus, você quer ouvir o Espírito Santo, o Espírito Santo falou contigo, sai do seu lugar, vem aqui e fala, Espírito Santo, eu quero ouvir a cada dia a tua voz. Eu perdi a sensibilidade, eu perdi aqueles momentos íntimos e eu quero restaurar isso na minha vida. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Agora o outro apelo, o segundo apelo. Quem aqui nesta noite quer abrir o seu coração e falar, Espírito Santo, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Senhor e Salvador? Quem aqui nesta noite quer tomar essa decisão de ter o Espírito Santo como seu melhor amigo? Levante a sua mão bem alto. A igreja está orando. O Espírito Santo já está falando ao seu coração. Sai do seu lugar também. Levante aí a sua mão bem alto para a gente te ver. Vamos louvar. Conheci um grande amigo. Esse é o seu momento. Você quer restaurar o seu jardim? Vem aqui à frente. Você quer restaurar esse momento de comunhão, de ouvir a palavra do Senhor? O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Glória te damos, Senhor Jesus. Eu conheci um grande amigo. Glória te damos, Senhor. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Enquanto cantamos, você tem a oportunidade de sair do seu lugar. O Espírito Santo mesmo que está falando ao seu coração. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Aleluia, glória a Jesus, Deus. Glória a Deus. nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Glória a Deus. Jesus, sai do seu lugar, vem aqui, Espírito Santo chama. Nele a te gente damos, Senhor. pode confiar. Glória a Deus. Teve um dos nossos cultos, amém. Mais uma família vindo. Certamente a vida de vocês nunca mais será a mesma. Em um dos nossos cultos eu falei uma frase que veio lá da nossa conferência, né? Paixão contagiante. Eu acho que cabe a gente repetir aqui esta noite. E essa frase era: os covardes nunca começam. Os fracos nunca terminam.
Os valentes nunca decidem, nunca desistem. Os valentes nunca desistem. Os covardes nunca começam, os fracos nunca terminam e os valentes nunca desistem. O Espírito Santo está falando com você, este é o momento, ainda há tempo, a despeito do nosso horário já passou, mas sempre o Espírito Santo vai estar conosco, sempre Ele vai estar em busca. E aqui tem vidas que estão restaurando o relacionamento, restaurando o jardim, como um adolescente falou, eu vim aqui que eu quero restaurar o jardim, e eu quero ouvir o Espírito Santo todos os dias, e essa família... Jesus, A Maria, o João e a Rebeca também vieram aqui à frente falando que estão reconciliando com o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou orar com vocês. Se alguém ainda está aí querendo vir, aproveita a oportunidade. Eu vou orar com vocês repitam comigo a oração, ajudem eles aí a repetir a oração. Repita comigo assim bem alto: Senhor Jesus, muito obrigado, porque nesta noite eu ouvi a Tua voz e eu tomei uma decisão. Eu quero, Senhor, restaurar o meu jardim e eu quero me encontrar com o Senhor e ter o Senhor como o meu melhor amigo. Por isso eu abro o meu coração e eu te convido, Espírito Santo, Senhor Jesus, entra na minha vida. Cumpre a Tua palavra que o Senhor ministrou hoje, porque Jesus ressuscitou e disse que nós não ficaríamos órfãos, nós teríamos o Espírito Santo. Então eu te aceito como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Faça favor, vira para frente para a igreja. Esta é a família de vocês. Glória a Nele Deus. a gente pode confiar. Jesus. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Essa semana que você possa voltar para o seu jardim e ter momentos especiais com o Espírito Santo. Amém? Pode assentar. Tiago vai fechar, dando alguns avisos finais e orando. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, graça e paz, irmãos. Amém. Está feliz com Jesus?